Amém. Ui, meu Deus. Amém. Glória a Deus. Você pode ficar de pé mais uma vez? Glória a Deus. Quantas estão alegres por estar aqui nesta noite? Amém. Sabe, o Senhor te chamou para estar aqui nessa noite, porque Ele deseja aumentar a sua fé. Vamos estar aqui algumas sextas-feiras, e o propósito é que a sua fé ela seja aumentada. Sabe, eu quero declarar e profetizar que você é uma mulher de fé. Amém? Que você vai crescer. Você não está vindo aqui apenas por causa de uma convocação da pastora. Não é uma reunião apenas. Mas sabe, é um chamado de Deus. Deus tem um propósito para a sua vida. Deus tem um propósito para as mulheres dessa igreja. Enquanto eu orava, eu via tantas e tantas mulheres. Falei, Senhor, essas mulheres vão abalar Realengo. Amém? Sabe, eu quero declarar que a tua fé vai mover montanhas. Em nome de Jesus, aquela montanha que está bem ali na tua frente, que você não sabe como vencer, aquele gigante, eu quero declarar que através da tua fé, o impossível vai acontecer. Ainda que ela hoje chegou aqui como um grão de mostarda, Deus é poderoso para transformar, para fazer crescer, porque a semente da mostarda, ela é bem pequenininha, mas uma vez que ela é plantada na terra, ela vai crescendo, crescendo, crescendo e se torna uma grande hortaliça, né? Então, a sua fé talvez esteja pequenininha, mas eu quero profetizar, sabe, que cada sexta-feira, cada passo que você vier e você romper barreiras, quantas romperam barreiras para estar aqui nesta noite? Sacrifícios, renúncias você teve que fazer, talvez até da sua carne. Quero estar em casa essa primeira sexta-feira do mês, mas você rompeu na sua fé para estar aqui. Você deu passo de fé, sabe? E Deus vai te recompensar por isso, porque a recompensa não vem das pessoas, a recompensa vem do Senhor. E a palavra fala, agrada-te no Senhor, e Ele concede os desejos do teu coração. E eu posso falar para vocês sim sobre mulheres de fé, porque eu sou uma mulher de fé, sabe? Tudo que eu já vivi na minha vida, eu posso te falar sobre experiências da minha vida, sim. E coisas que eu vivo hoje e que ainda vou viver. Coisas sobrenaturais. E eu quero profetizar que cada sexta-feira, mulheres serão acrescentadas aqui nesse lugar. Cada sexta-feira, sabe? Um tumulto no trânsito vai acontecer. Você crê comigo? Um tumulto, porque a mulherada está chegando, sabe? E você vai estar crescendo, crescendo, sabe? Os obstáculos você vai estar vencendo esses obstáculos. Se eu for pensar na minha vida, quantas coisas eu precisei romper para poder estar hoje aqui, ministrando para você. Quantas e quantas coisas, e ainda preciso continuar rompendo em fé, porque eu aprendi que a gente só para quando a gente fecha os nossos olhos, quando a gente morre. Aí a gente vai estar na glória, acabou. Vamos descansar, porque enquanto estamos nessa terra não há descanso. Nessa terra aqui, nós temos que sim servir ao Senhor. Nós temos que dar o nosso melhor. Nós temos que lutar, guerrear, conquistar, sabe, alcançar o impossível, ver milagres, ver o sobrenatural, ver o impossível acontecer. Amém? Então eu convido você mais uma vez para fechar os seus olhos. Nós vamos estar orando. Senhor, nesta noite nós estamos aqui, Jesus. Obrigado por essa oportunidade, Deus. Ó Pai, de estarmos aqui, Pai. Ó Deus, sendo ministrado pelo Senhor, Deus. E recebendo, Pai. Ó Deus, recebendo revelações do céu. Deus, nós não estamos apenas numa reunião solene, Deus. Mas nós estamos aqui e o Senhor está neste lugar, Pai. O Senhor tem ministrado nas nossas vidas, Pai. Oh Deus, grandes coisas o Senhor vai fazer na vida de cada uma daquelas mulheres. Cada uma dessas mulheres, Deus, aquelas que estão com a terra fértil para receber essa semente.
semente, Deus. Eu creio que nós vamos frutificar e vamos experimentar do impossível nas nossas vidas, na nossa casa, na nossa família, na nossa vida profissional. Eu creio, Deus, que Tu tens sonhos, Deus, para nós, porque os Teus sonhos são maiores, ó Pai, até mesmo do que nós mesmos. Senhor, que nesta noite o Senhor abra os nossos olhos, abra os nossos ouvidos, Senhor, para que possamos receber tudo aquilo que os céus têm para liberar sobre nós. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Amém. Vamos dar um forte aplauso para as mulheres de fé nesse lugar. Amém. Glória a Deus. Você pode sentar nesse momento. E eu quero declarar a mulher. Sabe, o Senhor ministrou no meu coração. E eu encontrei quantas barreiras. Você nem imagina. Quantas barreiras. Quando Deus fala algo no nosso coração, quando Deus gera um propósito dentro de nós, quantas e quantas barreiras se levantam, minhas amadas. Não é fácil. Pensa que está só difícil para você? É difícil para mim também. Mais uma vez que nos colocamos nas mãos dEle, uma vez que falamos, Senhor, eis-me aqui, colocamos a mão no arado, não podemos olhar para trás. Precisamos seguir em frente, ó. Anota aí, é meu próximo livro. Siga em frente, em nome de Jesus. Minha fé está aumentando para que esse livro seja gerado. Mas ele vai acontecer no momento certo, na hora certa. E quantas e quantas barreiras se levantam. Eu fiquei meditando essa semana e eu falei, meu Deus, quando eu começo a encontrar dificuldades, eu começo a olhar para trás e a pensar, meu Deus, quantas coisas eu já venci. Então eu vou vencer, eu vou continuar vencendo. Quantas coisas, quantas situações que eram tão mais difíceis do que agora. Então agora está mais fácil. Eu vou romper em fé e vou alcançar o impossível de Deus para a minha vida. Então, desde o momento que eu me propus a estar aqui às sextas-feiras, barreiras se levantaram, né? Situações, mas eu falei, Deus, eu vou acreditar na Tua palavra e eu vou. E o Senhor vai fazer acontecer aquilo que está no teu coração, na minha vida e na vida de todas aquelas que estiverem comigo. Quantos estão comigo aqui? Amém. Já não estou sozinha nessa. E hoje nós vamos começar falando sobre a mulher do fluxo de sangue, a mulher hemorrágica, como você quiser. E eu quero que você abra imediatamente a sua Bíblia em Marcos, capítulo 5, versículo 24 ao 34. Diz assim, vamos lá, eu não vou ler, peraí. Tá, vamos lá. Diz assim, a cura de uma mulher enferma. Grande multidão o seguia, comprimindo. Aconteceu que certa mulher que havia 12 anos... vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padeceram a mão de vários médicos, tendo-a despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste. Porque dizia, se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no seu corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou, quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos, vês que a multidão te aperta e dizes, quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que se nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele disse, filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do seu mal. Eu quero começar falando para você, a tua fé vai te salvar. É através da sua fé que o impossível vai acontecer. Foi através da sua fé que você chegou aqui neste culto. Você creu que o Senhor tinha algo para fazer na sua vida. Tinha algo para falar contigo. E Ele vai falar com você. Então, mulheres de fé, né? A Bíblia nos apresenta
uma diversidade de mulheres que marcaram a história do cristianismo através da sua fé. Se nós formos ler a palavra de Deus, quantas e quantas mulheres, demonstraram fé e experimentaram do sobrenatural, experimentaram do impossível. E nessa série aí de mensagens, nós vamos estar aqui durante essas sextas-feiras, compartilhando sobre essas mulheres que fizeram a diferença na história do cristianismo. Elas estão aqui na Bíblia, nos tempos de Jesus e antes também, na Antiga Aliança e na Nova Aliança. Essas mulheres fizeram a diferença. O nome delas não está aqui à toa. E eu quero declarar que você também, mulher, você também vai fazer a diferença na sua família, na sua casa, no seu trabalho, no seu bairro, por onde você passar. Ali vai aquela mulher, uma mulher de fé. Eu quero declarar e profetizar sobre a sua vida, em nome de Jesus. Mas hoje nós vamos, eu coloquei assim, vamos mergulhar nessa jornada e conhecer algumas delas, vamos? Então hoje nós vamos para a primeira, a mulher do fluxo de sangue, a mulher hemorrágica, como você quiser chamar essa mulher. A Bíblia não vai falar sobre o nome dela. Fala que é uma certa mulher, uma mulher que estava no anonimato, excluída totalmente da sociedade, porque uma mulher que estava naqueles dias da sua menstruação, ela não podia estar no meio do povo. Ela precisava ficar num lugar reclusa, porque ela era considerada, segundo a lei de Moisés, ela era impura. Porém, esta mulher, ela tinha um fluxo que não cessava, um fluxo que era constante. Todo dia, só para ficar alguns dias. Já é difícil, né, mulheres? Imagina constantemente, né? Eu já estou entrando já na menopausa. Estava conversando com a Érica. Já estou ficando até com saudade. A Érica riu a beça. Eu falei, Jesus, faz parte da nossa vida, né? Não. Quantas estão entrando aqui? Tem vergonha de falar? Está entrando já? Isso não te diminui, isso daí está te fazendo que você está ficando melhor ainda. É a melhor idade, você está ficando livre de algumas coisas, passando por um novo ciclo. Mas imagina que aquela mulher, ela tinha um fluxo que não cessava, de dia e de noite. E aquela mulher, ela precisava ficar excluída da sociedade. Ela não tinha mais família, ela não podia mais se relacionar com ninguém, não podia ter um namorado, não podia casar. Todos abandonaram porque ela era impura. E se alguém tocasse nela ou ela tocasse alguém, teria que ficar juntamente com ela excluído. Teria que ficar 7 dias também, segundo a lei de Moisés. Teria que ficar também separado de todo mundo. E ninguém queria ficar separado. Ninguém queria ser excluído. Então ninguém chegava perto dela, ninguém tocava nela. Além dessa questão de ela não poder ter relacionamentos, de ela estar sozinha o tempo todo, vivendo uma solidão. Esta mulher também, a sua fraqueza, né? Ela estava cada dia mais fraca, cada dia mais debilitada. Talvez você fale, poxa, mas ela não tentou resolver esse problema? 12 anos, a palavra fala que ela tentou de tudo. Ela foi para todos os ginecologistas que tinham naquele lugar ali. Ela procurou de todas as formas, né? Nós mulheres somos assim, né? A gente vai pesquisando, perguntamos a outra, aquele chá vai estancar, então eu vou tomar esse chá aqui. E a gente pergunta para a vizinha, pergunta para outra pessoa, como é que faz para resolver esse problema? E mulher fala, né? Só ela procurou de todas as formas solucionar aquele problema, mas ela não conseguiu. Ela não conseguiu sucesso. E aquela mulher começou a viver uma escassez financeira também. Ela começou a viver de maneira miserável. A cada dia ela estava indo à falência. E cada vez mais a sua alma estava, se denigrindo. Cada vez mais ela estava solitária. Cada vez mais a sua saúde, ela não tinha força, ela não tinha mais ânimo. Essa mulher, ela vivia não apenas
o fluxo de sangue. Ela tinha vários fluxos de sangue na vida dela. Não era apenas o sangue que estava se acabando, que estava se esvaindo, né? Tem mulheres que falam: ai, pastora, eu estou com cólica, eu não vou para a igreja. Ai, pastora, eu não vou ministrar hoje, porque eu estou com... Ainda mais as mocinhas, jovenzinhas, né? Ai, pastora, eu estou passando mal, eu estou com cólica, não levanta da cama. Então, você imagina aquela mulher que era constante. Aquele fluxo era constante, era todo dia, toda hora, o tempo inteiro, aquela mulher, ela se banhava, não dava jeito, né? Naquela época não havia absorvente, então cada vez mais ela tinha que arrumar panos e panos para poder cessar. Era uma sujeirada, era um cheiro fedorento que ela tinha também. Imagina, ela chegava assim, as pessoas já sentiam de longe aquele cheiro daquela mulher. Então, aquela mulher, ela tinha vários fluxos na vida dela. Não era apenas a hemorragia, mas era emocional, era dos relacionamentos, era a vida financeira se indo, era a vida social dela que tinha acabado totalmente. Aquela mulher, ela estava vivendo um tempo, sabe, totalmente de hemorragia, em todos os sentidos, em todas as áreas. E aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera a mão de vários médicos, tendo despedido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, ainda pior, tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste. Aquela mulher mesmo que estava se esvaindo, ela, de repente, quando ela ouviu falar de Jesus, uma esperança, uma luz nasceu dentro dela. Que você, nesta noite aqui, você está ouvindo falar de Jesus, que a sua fé desperte uma esperança. Ele é poderoso para mudar, Ele é poderoso para estancar essa hemorragia na minha vida. Eu não sei de qual hemorragia você sofre aqui nesta noite. Se a hemorragia é dentro da sua casa, na sua família, na sua vida financeira, na sua vida pessoal, se são problemas em relação aos seus filhos, eu não sei qual a hemorragia, o que está fora de controle na sua vida, o que está indo e você não consegue resolver. Eu quero declarar em nome de Jesus, uma luz, uma pontinha, uma semente de fé, ela vai nascer no teu coração, porque eu vim aqui para dizer para você que Ele é poderoso para nesta noite mudar a tua sorte, para te salvar, para te livrar, para mudar a tua história, não importa qual seja o problema, porque para Ele não é impossível. Nós estamos falando aqui de um Jesus vivo, que foi morto numa cruz, mas que vive eternamente. Ao terceiro dia ressuscitou, e é Ele que é a nossa esperança. A palavra fala: Cristo em vós, a esperança da glória. Ele tem uma glória para revelar na sua casa, na sua família. Ele pode mudar tudo. Não é impossível. Talvez você pense: pastora, a senhora não está entendendo a minha situação. Minha amada, para Ele não é impossível. Ele está aqui nesta noite. Sabe, basta apenas tocarmos nele com a nossa fé. E então aquela mulher ouviu falar, ouviu da fama. Talvez você só ouviu falar de Jesus, ainda não teve a sua experiência pessoal. Já tive, pastora, e hoje eu estou vivendo a situação. Deus, Ele tem uma nova experiência para você. Talvez você já tenha vivido, mas essa questão da sua vida, essa hemorragia, ela não estanca. Você já tentou de tudo. Já tentou terapia, já tentou tudo, mas não consegue resolver. Por quê? Porque a resposta está nele. A resposta está em Jesus. A resposta está em, nesta noite, acreditar que Ele é poderoso para mudar, sabe, para estancar a sua hemorragia de uma vez por todas. De qual fluxo de sangue você sofre hoje? Eu pergunto para você. Qual é o fluxo de sangue da tua vida? O que está indo que não tem controle? Nesta noite, o Senhor é poderoso para
para mudar, para estancar, para acabar de vez, sabe, com aquilo que está sugando as suas forças, sugando a sua alegria, todos os dias, até a sua fé. Você não quer mais buscar a Deus. Não consigo mais acreditar que a minha vida pode mudar. Talvez você chegou aqui com um fardo. O Senhor fala: lance os teus fardos sobre mim. E eu convido você nessa noite a romper em fé. Porque aqui no versículo 27 e 28, tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou a veste, porque dizia: se eu apenas tocar a veste, ficarei curada. Sabe, essa mulher, ela ouviu falar de Jesus e ela acreditou. Rompa em fé nesta noite. Rompa em fé. Toque em Jesus com a sua fé. Sabe, gente, existem alguns momentos na minha vida que eu precisei romper em fé. Momento que eu estava vivendo um momento de esterilidade, onde eu não podia engravidar. Não era algo impossível, uma impossibilidade na minha vida. Aquilo ali era uma hemorragia, era algo que eu não conseguia controlar, era algo que não acontecia. E nós tentando, orava, fazia de tudo e nada. Eu falei: Deus, será que eu não vou engravidar? Será que eu não vou ter filho? E eu via assim a notícia de muitas pessoas que não tinham filhos, né? E eu falei: Deus, e naquele momento, chegou um momento na minha vida que eu precisei romper na minha fé. Romper na minha fé e acreditar que Ele era capaz de mudar a minha história. Sabe, de romper com aquela esterilidade, de trazer um milagre que eu tanto clamava a Ele. Apesar, eu olhava para as circunstâncias, eu falava: a gente não tem como isso acontecer. Mas o Senhor foi poderoso para mudar. No momento que eu toquei as vestes dele, eu fiquei curada, né? E aí, meus milagres aí, tem 3 milagres aí, minha família grande, né? Glória a Deus, né? É assim que Deus faz. Então aquela mulher, ela ouviu a fama. Você tem ouvido testemunhos. Você tem ouvido daquilo que Deus faz. Você sabe que Deus é poderoso para mudar a sorte. Mas Ele quer que você agora tenha a sua experiência pessoal. Agora é a sua vez de experimentar, de tocar nele com a sua fé. Porque o que fez diferença na vida daquela mulher não foi o fato dela tocar nas vestes, mas foi o fato de ela exercer a fé dela. Ela exerceu a fé. Ela foi até Jesus crendo que Ele, sabe, poderia o recompensar, que Ele poderia fazer algo acontecer na vida dela. E o interessante é que essa mulher, ela pensou: eu vou tocar nas vestes porque aí ele não fica impuro. Eu vou tocar, porque se eu tocar no corpo, ele vai ficar impuro. Então eu vou tocar nas vestes. Porque se eu tocar nas vestes, já é o suficiente, porque Ele é santo, Ele é poderoso. Ela queria apenas ir na pontinha. Se eu conseguir chegar até Ele, algo vai acontecer na minha vida. Então aqui no versículo 29 diz: e logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Existem curas na nossa vida que são instantâneas. Existem coisas que Deus faz naquele ato de fé. E eu quero profetizar, nós estamos falando de mulheres de fé. Eu quero profetizar que enquanto eu ministro aqui, a tua fé, ela está aumentando. E você está tocando no Senhor. E a tua hemorragia está se estancando naquela área da tua vida, naquele lugar onde o fluxo está intenso. O Senhor vai estancar. Porque a palavra fala que logo ela sentiu que estava curada. Sabe, isso é interessante demais. Quando a gente sente que tocou no coração de Deus. E o milagre não aconteceu, mas você sabe que você já recebeu aquele milagre.
Quantas vezes não tinha acontecido, eu abria meus olhos, a luta continuava, mas eu sabia que Deus já tinha feito na minha vida. Ué, mas não aconteceu, você vai para casa, tá tudo da mesma forma, mas aqui dentro mudou. Aqui na minha mente, nos meus olhos, eu já sabia que Deus já tinha feito. Deus fez nessa noite. Deus operou milagre. Eu senti que saiu virtudes. Eu senti que algo aconteceu na minha vida. A paz que excede todo entendimento guardou a minha alma. Então, quantas vezes, sabe, eu pude experimentar desse milagre. E eu me lembro que quando eu estava querendo engravidar, e naquele dia ali eu fui tão triste orar, estava fazendo um propósito, uma campanha, né, orando ali no monte, subindo no Monte do Batã, Aline. Estava ali, né, junto com a Fátima orando, a gente ia para lá orando, e um belo dia, quando eu menos esperava, eu estava ali orando, Deus me trouxe uma revelação e falou: você vai engravidar. Essa voz eu conheço. Você vai engravidar. E o nome dela vai ser Emanuele. Vai ser uma menina. Isso significa que o Senhor está com você. Isso é um sinal de que Deus está com você. Deus está com você. E ali naquele dia, o milagre não aconteceu tão rápido, mas eu estava totalmente extasiada. E eu falei: Senhor, parecia que estava acontecendo naquele momento. E eu falei: o milagre aconteceu, Deus falou comigo. E naquele mesmo dia eu cheguei em casa empolgada. E nós morávamos na igreja nessa época. E quando eu cheguei, Júnior, como ele fala, né? Cheguei cheio de carrapicho, toda ali. Eu, Júnior. E ele: o que foi, mulher? Né? Estava lá desanimado, te morava na igreja. Falei: amor, Deus falou comigo, amor. Deus falou, eu vou engravidar. Ele: amor. Só que vai ser uma menina, porque ele sempre dizia que nós íamos ter um menino, o nome dele seria Pedro, né? E eu falei: amor, Deus falou, eu vou engravidar e vai ser uma menina. Aí ele: uma menina? Amor, o nome dela vai ser Emanuele, que significa Deus conosco. Amor, ela será um sinal para a nossa vida de que Deus está conosco. É um sinal, é um milagre na nossa vida. E ele: tá bom, amor. Aí ele falou: vamos orar aqui. E naquele dia, meu esposo, graças a Deus, um homem de fé, naquele mesmo momento, nós nos ajoelhamos na cama. E eu me lembro da oração que ele fez, que ele sempre é assim, né? A oração dele é rápida, curta. E ele orou ali: Senhor, eu quero te agradecer pela palavra, tal. Ele falou: Senhor, eu quero que o Senhor nos dá um filho. Não importa se é homem, se é mulher. Se o Senhor quer nos dar uma menina, nós recebemos da mesma forma. Ele falou: Senhor, eu só quero a minha descendência. Eu lembro que naquele dia a oração dele foi diferente. Ele falou: eu só quero a minha descendência, Senhor. E orou, ok, né? Mas ainda demorou um pouco para me engravidar, né? Não foi assim instantâneo, mas aqui dentro a fé já tinha chegado no meu coração. Era o tempo de nós sairmos da igreja, né? O tempo de Deus nos dar uma casa. Então chegou o momento de eu engravidar. Eu só engravidei quando eu fui para minha casa. Então ainda teve alguns meses ainda, um tempo, para me poder engravidar. Então às vezes Deus fala com você hoje aqui, sabe? Você toca o coração do Senhor. O que tem que mudar é aqui dentro de nós. É a nossa fé. Ali não tinha mais ninguém para dizer: você não vai engravidar. Porque Deus já tinha falado comigo. Eu já tinha tido a minha experiência de fé. E então o Senhor só ia confirmando. E eu me lembro que eu viajei para São Paulo. E quando nós viajamos para São Paulo, veio um profeta, colocou a mão na minha barriga e falou assim: olha, você já está grávida. Eu falei: ih, meu Deus. Aí ele falou: você já está grávida. E falou: e é uma menina. E naquele mesmo congresso eu já me via com barrigão. E Deus foi trazendo vários sinais, porque os sinais acompanham aqueles que creem. Deus vai te dar sinais também. E então eu fui tendo sinais, mas o concreto ainda não tinha chegado, né? E a gente vai ficando, né? Ai, Deus, o Senhor falou, e por que não está acontecendo ainda? E foi passando o tempo. E não demorou, porque a Manu eu demorei a descobrir. Eu fiz teste de
de farmácia deu negativo. E ela não dava positivo de jeito nenhum. E eu falei, meu Deus, mas Deus falou. E eu fui no médico, a médica falou, você está com uma inflamação nos ovários. Eu falei, não, Deus falou comigo, não é possível. Você está com uma inflamação. Olha a inflamação ali já, com 16 anos, a inflamação. Aí eu falei, doutora, passa, por favor, o exame de gravidez. E ela ficou olhando para minha cara assim, tipo assim, com uma carinha de pena para mim. Falei, doutora, não é uma inflamação. Passa um teste de gravidez para mim, doutora. Passa. Ela, minha filha, mas não é gravidez. Não é, está dando seus exames. Coloca, me dá aí rápido. E ela foi e fez, assim, contra a minha vontade. Eu vou te dar, mas tipo assim, não fica se enganando, não. Aí eu falei, me dá esse exame de sangue, porque eu tenho certeza. E eu me lembro que eu cheguei na igreja, o pessoal ainda orou, Senhor, cura essa inflamação nos ovários, não sei o quê. Aí eu falei, não é inflamação, gente. Eu estou grávida, as pessoas, entendeu? É uma coisa assim meio complicada. Quando Deus fala com você, você tem convicção dentro de você que vai acontecer. A fé é isso. A fé é você crer naquilo que você não está vendo. É no invisível. Então, falando desta mulher, esta mulher, ela cria que ela ia ser curada. E ela tocou. E ela foi até Jesus. E ela tocou nas vestes. E quando ela tocou, na hora, aquela hemorragia cessou. Sabe, eu quero profetizar que hoje você vai tocar. E hoje mesmo, a tua hemorragia será estancada em nome de Jesus. Eu quero profetizar. E depois ela falou assim no versículo 34. Jesus olhou para aquela mulher e falou, filha, foi a tua fé. Às vezes nós achamos que são os nossos esforços. Não é o teu esforço, não é a tua perseverança, é a sua fé. É você crer que Deus pode fazer um milagre. Tudo isso faz parte na nossa vida, perseverar. A gente tem que fazer a nossa parte, sim. Mas o que vai transformar a nossa história é a nossa fé. É tocar em Jesus, é crer que Ele pode fazer o impossível acontecer. A sua fé vai te salvar. A tua fé vai mudar a sua história. Você crê nisso? Eu creio. E eu quero chamar aqui meu milagre aqui, que ela hoje vai cantar comigo. Botei ela aqui um desafio. Em nome de Jesus. Ela vai tocar só, por enquanto. Mas eu quero que você fique de pé nesse momento, em nome de Jesus. E eu quero cantar essa canção que o Senhor tem ministrado no meu coração. Porque esta mulher do fluxo de sangue, ela não desistiu. Será que você está querendo desistir também? Não desista. Toca em Jesus hoje. Não desista. Deus é poderoso para transformar. Não desista da sua fé. Não desista de orar. Não desista de buscar ao Senhor. Não desista da sua casa, dos seus filhos, da sua família. Mulher, rompa em fé. Toque nas vestes de Jesus hoje. Toque nele hoje. Em nome de Jesus. E o melhor lugar para nós estarmos é no Senhor. Sabe qual é o segredo das mulheres de fé? É que ela não deixa o Senhor. Ela encontra um lugar no Senhor. Ela quase desiste, mas ela não para. Ela se entrega, ela se lança para o Senhor. Eu quero profetizar mulheres nesta noite, se levantando em fé, rompendo em fé, em nome de Jesus.